Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de saúde coletiva e hoje nós vamos tratar do tema de determinantes sociais de saúde e determinação social da saúde. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a noção de determinação da saúde como um conjunto de características históricas, econômicas, sociais e políticas que se articulam para permitir melhores condições de saúde ou para aumentar os riscos de adoecimento da população. Então, a discussão de determinantes vem numa tentativa de mapeamento de quais seriam os principais fatores dentre esse conjunto que influenciam a condição de saúde. E, por consequência, para que você possa compreender melhor esse fenômeno, você faz um determinado modelo de explicação do processo de adoecimento para que você tenha condições de não só combater agravos, como eventualmente prevenir ou até promover saúde, dependendo da circunstância. Este modelo é chamado de modelo de história natural da doença. É um modelo muito presente até hoje culturalmente, e ele é um modelo onde nós podemos ver que tem um período chamado de pré-patológico, que é onde potencialmente todos nós estamos. O problema deste modelo é que ele acaba assumindo que a relação do serviço de saúde acaba sendo por fatores de doença orgânica. Então, o pré-patogênico significa que as ações de interesse é quando você está antes de ter a doença. Só que, em certa medida, sempre está fazendo referência ao risco da doença. Então, se você não tem a doença, você é um doente em potencial. Nessa perspectiva, todas as ações elas vão ser voltadas ao controle de riscos ou proteção das pessoas em relação a alguns riscos. Conforme vai avançando o processo de adoecimento, você vai entrando num momento onde a doença ela é discernível ou identificável, e aí você vai entrar em outros elementos de prevenção e de tratamento, até avançar para duas possibilidades finais, que é uma recuperação com menor grau de complicações, ou manutenção de sequelas, ou mesmo a morte. Então essa é uma relação, vamos dizer assim, de entender que o processo de adoecimento tem um grau de natureza, de naturalidade. De novo, isso não está excluindo que exista, sim, fisiologia, infectologia, parasitologia, mas esse modelo ele não consegue explicar, por exemplo, a dispersão diferente de adoecimentos conforme outras características da população, que não somente aquelas essenciais, como raça, idade, sexo e assim sucessivamente. Com isso, meados ali da década de 70, mais ou menos, 80, começa-se uma discussão, particularmente no Canadá, sobre uma avaliação de efetividade do sistema de saúde, no caso particular canadense. E ao fazer isso, se percebe que a presença do serviço de saúde é apenas um dos elementos determinantes. Então, mesmo que eu tenha um grau de adoecimento físico, orgânico, biológico, a maneira de prevenir ou mesmo de evitar esses agravos não é somente acrescentando mais medicamentos, procedimentos e serviços de saúde. Então, esse modelo chamado de modelo do campo da saúde, ele tenta englobar todos os fatores, ou potencialmente todos os fatores que podem ter relação. E aí, se nós observarmos que está ali o serviço de saúde e a biologia humana, que é onde muitas vezes nós concentramos a maior parte do foco, respondem aproximadamente por 30%. E o restante, por ordem, é o ambiente onde a pessoa habita e o estilo de vida. E aqui, estilo de vida, a gente tem que ter um cuidado de não reconhecer estilo de vida como aquela vida que a pessoa opta por ter. O estilo de vida, muitas vezes, é a condição de vida que a pessoa tem possibilidade de ter com as condições econômicas, sociais, enfim, que ela vive. E nós chegamos depois, mais na década de 1990, a um modelo que se chama de organização dos determinantes de saúde. E aí você já tem a palavra determinantes. Primeiro porque se entende que o adoecimento ele não é algo dependente exclusivamente de uma opção. Né? Alguém pode dizer assim, uma pessoa que vive sem saneamento, ela sabe que ela corre riscos, mas não é exatamente uma opção para ela viver sem o saneamento. Então, existe uma determinação sobre a doença dessa pessoa
que foge do controle, inclusive, da própria pessoa. E é essa leitura de um estilo de vida um pouco mais ampliado que é incorporado nesse modelo. Aí nós vemos ali mais ao centro, esse é o modelo derivado do original, onde tem um grupo de pessoas com que seriam os fatores constitucionais. Idade, sexo, enfim, a altura, são elementos que nós não temos uma ingerência maior e eles são muito mais determinados por aspectos biológicos, hereditários, o que for. E aí nós temos uma segunda camada, que são os fatores de estilo de vida individual, ou seja, aqueles que você efetivamente opta, né, quando você faz a opção por determinado comportamento, por determinado uso de substância, então você está num determinado plano de determinação. A partir desse grau, você já tem muito mais variáveis que já fogem do controle individual, como, por exemplo, as redes comunitárias e sociais. Eu poderia dizer, como exemplo do alcoolismo, alguém tem uma tendência genética, está lá nos fatores constitucionais para o alcoolismo. Ela individualmente pode fazer a opção, pelo estilo de vida, de não consumir álcool, porque sabe dessa tendência. Mas as redes sociais e comunitárias, por maior vulnerabilidade, por maior exposição a situações de oferta de álcool, ela pode ceder a seu próprio desejo e vai ao encontro do uso de uma substância que inicialmente ela não gostaria. E aí nós poderíamos ter uma relação meio sutil de culpabilização, mas se a pessoa sabe que ela não deveria fazer isso, ela é responsável pelo seu adoecimento. Isso é muito relativo, porque tem uma certa medida onde já não é mais uma escolha. Existe um contexto social, econômico que nos leva, e essa é a crença da avaliação de determinantes sociais de saúde, que nos leva a isso. E os fatores outros são maiores, onde entra, por exemplo, o ambiente de trabalho, educação, saneamento, emprego ou desemprego, habitação e até as condições socioeconômicas maiores, né, que podem levar a outros adoecimentos e não são exatamente direcionados para aquele contexto específico. Se nós falamos do conceito de determinantes sociais em saúde, os determinantes sociais eles têm o oposto vamos dizer assim, da equidade aparece quando nós avaliamos os determinantes sociais, que é a ideia de iniquidades, né? Então, se eu estiver pensando num contexto de equidade, nós tentamos fazer uma certa proporcionalidade de oferta com necessidades maiores para pessoas com mais vulnerabilidade. Os determinantes sociais, na verdade, eles só existem porque eles mapeiam as iniquidades, ou seja, quais são os fatores que eles aumentam essa desigualdade, que ela é sistemática, ou seja, ela sempre acontece com aquele perfil, com aquele conjunto de populações, relevantes, porque influenciam no resultado final do adoecimento ou não, e que sejam principalmente evitáveis, injustas e desnecessárias. Então aí nós poderíamos citar, por exemplo, uma diferença de raça que não é decorrente, por exemplo, anemia falciforme, que é mais quase exclusivamente de pessoas de ascendência africana. Eu poderia dizer, bom, então isso é um problema porque é da raça negra. Porém, o fato de essa doença ser subdiagnosticada ou mesmo desconsiderada no tratamento não é um fator biológico. Então, não é um protocolo clínico. Tem muito mais fatores que são relacionados com uma diferenciação de raça que é feito, geralmente com diminuição da raça negra em relação à raça branca, e é uma diferença sistemática, porque ocorre regularmente, relevante, porque impacta no tratamento, evitável, porque eu poderia fazer de outro jeito, e, por consequência, profundamente injusta e desnecessária. E aí cabe ressaltar que toda a discussão dos determinantes sociais e das inequidades reconhecem que o impacto de avaliar determinantes sociais não é somente para as pessoas mais vulneráveis, mas sim para todas as pessoas da sociedade. Se você tem uma distribuição de diferenciação muito maior, isso afeta quem tem prejuízo e quem está no lado dos benefícios, porque afinal é quase que um mecanismo compensatório, porque a pessoa que tem poucas condições ela vai recorrer para outros recursos sociais, como violência, tráfico, agressão, porque é uma medida quase forçada de adquirir equidade nesse contexto. E aí tem o entendimento de que a pobreza ela é uma falta de opção
né, e não somente falta de bens. Um exemplo que eu gosto de dar é a relação entre a riqueza total, por exemplo, num país, que é o PIB, né, Produto Interno Bruto per capita, ou seja, você pega todo aquele dinheiro que é produzido e divide pela população. E tem outros índices que medem inequidades, como por exemplo o índice de Gini, que ele vai verificar qual é o distanciamento entre os 20 ou 10%, depende da conta, mais ricos e os 20 ou 10% mais pobres. Por que eu coloquei essa questão da falta de oportunidades? Porque você vai ver que tem países ou mesmo cidades onde as pessoas têm uma diferenciação menor. Isso não quer dizer que todas as pessoas têm alta renda, mas pelo contrário, pode ser que todas as pessoas tenham uma renda mais baixa, mas essa aproximação ela gera menos desgaste da coesão social. E ao fazer isso, você tem outros fatores protetivos à saúde, como, por exemplo, redes de apoio, a solidariedade comunitária, tem outros recursos que também são protetivos do adoecimento. Aqui tem um exemplo que eu comentei do índice de Gini em relação ao PIB. Então, nós temos ali um gráfico do PIB brasileiro em determinado período histórico, onde o PIB tem uma relação crescente e o índice de Gini ele tem uma escala de 0 a 1, sendo 0 a distribuição equânime, ou seja, cada um ficou uma mesma porção do dinheiro, que é um pouco da relação que o PIB também faz, e 1, que é a concentração absoluta, ou seja, uma pessoa tem todo o dinheiro daquele local, daquela região, ou daquele país. Então, nós temos uma variação, no caso brasileira, que chega ali por volta de 0,6, 0,4. Então, nós sempre mantemos uma relação, nunca tendendo a uma igualdade maior, né? E aí nós potencializamos as inequidades e, por consequência, os determinantes sociais se tornam, sem redundância, cada vez mais determinantes da condição de saúde da população. Com essa discussão ganhando cada vez mais corpo, a Organização Mundial da Saúde, em 2005, cria uma comissão sobre determinantes sociais em saúde. Então, nós temos até hoje uma comissão dentro da OMS que faz isso, e a ideia é tentar promover internacionalmente, primeiro, a importância de avaliar e de monitorar determinantes sociais e, sequencialmente, combate às inequidades em saúde. Esse contexto foi coincidentemente com o cenário brasileiro próximo da Política Nacional de Promoção da Saúde e algumas outras políticas que estavam sendo iniciadas. Então, o Brasil é o primeiro país, depois da OMS, a inaugurar uma comissão sobre determinantes sociais em saúde. A nossa comissão, ela procura fazer algumas intervenções reconhecendo que os determinantes sociais precisam de intervenções sociais, não só sanitárias. Então, sobre políticas macroeconômicas, como distribuição de renda, reorganização produtiva, reinserção no mercado de trabalho, políticas para a melhoria das condições de vida, que envolve espaços de lazer, habitações mais saudáveis, cidades mais saudáveis, políticas de promoção da saúde e políticas para redução de riscos. Essas são mais particulares do setor saúde, mas não necessariamente. E em 2012, o Brasil criou um observatório sobre inequidades em saúde. Os observatórios, em geral, são um conjunto, um compilado de indicadores que são monitorados, não necessariamente para dar alarmes em relação a isso, mas para irem acompanhando como isso vem ao longo do tempo e potencialmente planejar políticas que são de saúde, mas também são sociais. Aqui nós temos alguns objetivos do Observatório sobre Inequidades em Saúde, que é principalmente monitorar as inequidades, analisar o impacto de políticas e programas, porque você faz, se você quiser trabalhar com determinantes sociais, você faz ações na direção de melhorar as inequidades, mas você precisa avaliar depois se essas políticas são razoáveis ou não. Promover estudos em relação a isso, aperfeiçoar sistemas de informação, porque muitas vezes nós não temos um monitoramento muito claro desses determinantes, e a visibilidade das inequidades. E aqui ao lado nós temos um recorte de como é o site dos determinantes sociais em saúde, desse observatório, onde tem vários indicadores, a gente pode ter. Então, um exemplo que a gente pode citar é escolaridade materna influenciando na saúde da criança na primeira infância, principalmente até os 5 anos de idade. Bom, que políticas eu posso fazer para melhorar a saúde das crianças relacionado com a educação materna? Nós temos que criar algumas estratégias, e aí para isso nós também precisamos monitorar, avaliar e eventualmente reorganizar. Aqui ao lado nós também temos o site, se vocês quiserem acessar, do Observatório de Determinantes Sociais de Saúde do Brasil.
E a questão final que eu gostaria de colocar para vocês é: nós estamos falando de determinantes ou de determinação? Essa é uma discussão um pouco mais recente, ali depois dos anos 2000, onde se percebe que quando você usa a ideia de determinantes em saúde, parece que são questões mais pontuais a serem resolvidas. E a determinação, na realidade, ela é um pouco mais perversa, um pouco mais ampla, que é uma articulação de vários riscos e várias vulnerabilidades potencializando. Então, eu tenho um determinante social em saúde que é raça, mas gênero também é, né? E classe social também é. Então, se uma pessoa é negra, mulher e de baixa renda, ela na verdade não tem um determinante a ser resolvido, ela tem uma determinação muito maior sobre o seu processo de adoecimento e, por conta disso, muito mais riscos. Então, a primeira questão é reconhecer que a gente tem uma epidemiologia social, ou seja, um monitoramento de dados e de agravos que também são sociais, como desemprego, evasão escolar, indicadores que são relevantes também para a saúde. Limitar a análise de estilo de vida, lembrando que o estilo de vida, se a gente estiver falando de uma sociedade de maior renda ou de maior equilíbrio entre as pessoas com menos desigualdade, o estilo de vida até pode ser uma variável interessante porque tem um maior número de opções para as pessoas. Mas onde não há opção, isso é uma análise limitada. Saúde sendo construída, em particular no caso brasileiro, a partir de uma discussão de justiça social, né, de maior igualdade e cidadania, e a questão da determinação econômica e política interferindo sobre os modos de viver. E aí nós vamos ter que associar a discussão do processo de adoecimento com algumas outras questões para verificar se tem determinantes sociais presentes. Esse processo de adoecimento ele é fruto de uma discriminação, ele é fruto de uma privação de uma parcela da população em relação a outra, pode ser de uma opressão ou de uma manutenção de um privilégio. Se alguma dessas respostas for sim, nós vamos estar falando sobre determinação social da saúde. Espero que tenham gostado e tenham entendido e nos vemos na próxima aula.